Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material que é, sinceramente, fascinante. Recebemos a transcrição de uma sessão de mentoria em grupo sobre emagrecimento. E o legal disso é que não é teoria, sabe? É a vida real. A gente tem acesso direto às histórias, às dificuldades e às viradas de chave de pessoas de verdade. Então, nossa missão aqui é investigar uma ideia que a mentora dessa sessão joga na mesa e que me deixou pensando: por que mudar hábitos alimentares tem muito menos a ver com dieta e exercício do que a gente imagina? Segundo ela, o componente emocional é responsável por tipo 80% do sucesso. 80%. A gente vai tentar entender o que isso significa na prática. E sabe o que é mais interessante? Embora o papo comece com emagrecimento, as lições que saem dali são universais. Essa tal de fome emocional que elas discutem, né, é um padrão humano. A gente usa comida, mas, sei lá, poderia ser compras, redes sociais, qualquer coisa, para não ter que lidar com o sentimento desconfortável. Então a conversa de hoje vai muito além do prato de comida. Ok, vamos começar por essa afirmação que é quase um soco no estômago da cultura da dieta. 80% do processo de transformação corporal é emocional. Mas espera aí, 80% não é um exagero? Eu conheço gente que simplesmente fechou a boca, foi para academia e emagreceu. Onde o emocional entra aí? Será que essa regra se aplica a todo mundo? É uma ótima pergunta, porque parece contraintuitivo, né? O que a mentora explica na sessão é que não se trata de ignorar os hábitos, ou a comida, ou o exercício. Ela fala de 3 pilares: hábitos, crenças e emoções. Só que, segundo ela, o pilar das emoções é o que sustenta mais peso. O que tem mais peso? Isso. A lógica é a seguinte: você pode ter a dieta mais perfeita do mundo, montada pelo melhor nutricionista. Mas se você tem um dia terrível no trabalho e seu único jeito de lidar com o estresse é comendo uma caixa de bombom, a dieta não vai sobreviver. A emoção desregulada sempre vai sabotar o melhor dos planos. Entendi. A emoção é o alicerce. Se o alicerce estiver torto, a casa cai. Não importa o quão bonita seja a parede. E para ilustrar essa ideia de que a mudança externa não se sustenta sem a interna, a mentora usa uma analogia que eu achei perfeita, a da Mega Sena. Todo mundo já ouviu essas histórias, né? A pessoa ganha uma fortuna e em 5 anos não só perdeu tudo como... Tá mais endividada do que antes. Exato. Exato. E por que isso acontece? Porque a mentalidade da pessoa não mudou. Ela recebeu o dinheiro, mas não construiu a mentalidade de riqueza para gerenciar aquilo. E a mentora faz um paralelo direto com o emagrecimento. Soluções que são puramente externas, como alguns medicamentos ou até uma cirurgia bariátrica feita sem um acompanhamento psicológico forte, ocorrem esse mesmo risco. O corpo muda, mas a mente continua a mesma. Porque ela não fez o esforço, não passou pelo processo de merecimento. Então a mente acaba sabotando o resultado. Tipo, isso aqui veio fácil demais, não é meu de verdade. É exatamente esse mecanismo. A sessão sugere que o subconsciente opera numa lógica de mérito. Se não houve uma reprogramação de hábitos, de mentalidade, se a pessoa não se sente merecedora daquela nova realidade, ela inconscientemente vai fazer de tudo para voltar ao estado familiar. Mesmo que o familiar seja o sobrepeso e a infelicidade. É um conceito muito poderoso. Ok, se o foco é interno e a gente não pode confiar só em soluções que vêm de fora, como é que a gente mede o progresso? Joga a balança fora. A sessão tem uma história ótima sobre isso, o caso da Tayana. Ela estava se sentindo ótima, se matando no crossfit, as roupas ficando mais largas, sabe, se olhando no espelho e gostando do que via. Cenário perfeito que todo mundo busca. Exato. Aí, ela decide fazer um exame numa balança de bioimpedância, para ter o número à prova final. E o resultado vem como uma paulada. Segundo a máquina, ela tinha ganhado gordura e perdido massa magra. O exato oposto de tudo que ela estava sentindo e vendo. Nossa, imagina o desânimo. É o tipo de coisa que faz muita gente desistir. Totalmente. Ela diz que ficou arrasada, pensando, pra que todo esse esforço? Mas aí vem a virada da história. Inconformada, ela levou os papéis para o professor de CrossFit. Ele olhou, analisou e descobriu uma coisa inacreditável. A primeira medição, a que servia de base de comparação, tinha sido feita com a configuração da balança no gênero homem. Não acredito! Pois é. Todo o cálculo de percentual de gordura, massa óssea, tudo estava errado desde o início. Para um número numa caixinha de plástico. Sem dúvida. Sem dúvida.
A história dela é um estudo de caso perfeito sobre o que a mentora chama de a tirania da balança. O progresso real da Tayana não estava naquele número errado. Estava em outros lugares, na energia que ela tinha, na melhora do sono. E num detalhe que ela menciona que é importantíssimo. Ela contou que antes chegava a beber 2 ou 3 garrafas de vinho numa sexta-feira e agora estava em 2 taças. Nossa, isso é uma vitória gigantesca. Enorme. É a prova de que a relação dela com seus impulsos estava mudando. É verdade. E em contraste com essa história de terror da balança, tem o relato da Flora, outra participante. Ela contou super feliz de um casaco que não servia há anos, que não fechava na cintura, e que naquele dia ela vestiu e ele estava larguinho. A mentora na sessão fala que esse sentimento, essa prova física, é um dos melhores indicadores de progresso que existem. É algo que a balança, com suas flutuações, jamais conseguiria capturar. Exatamente. E essa discussão sobre métricas internas nos leva ao que eu acho que é o coração de toda a sessão. A proposta de uma mudança radical na nossa relação com as emoções. A mentora diz que a gente cresce aprendendo a ver as emoções tipo raiva, tristeza, ansiedade como vilãs. Coisas que a gente precisa suprimir, controlar e esconder. O que na prática é uma receita para o desastre. A sessão usa uma analogia muito boa do vulcão. Se você passa a vida inteira empurrando sentimentos para dentro, abafando, uma hora a pressão fica insuportável. E aí o vulcão entra em erupção. Essa erupção pode ser um ataque de pânico, uma depressão ou, no contexto que a gente está discutindo, um episódio de compulsão alimentar. Onde a pessoa perde totalmente controle. Totalmente. Nossa, e tem uma outra metáfora que a mentora traz. A da emoção como um carteiro. Essa pra mim é genial. Porque muda tudo, né? A gente passa a vida se escondendo do carteiro, achando que ele é o problema. Mas ele só quer entregar a correspondência e ir embora. Exatamente. A emoção é só um mensageiro, ela não é a mensagem. Se você sente raiva, o carteiro está batendo na sua porta com uma carta que talvez diga: um limite seu foi violado. Se você sente ansiedade, a carta pode ser: atenção, prepare-se para um perigo real ou imaginário. Se você ignora, se tranca em casa, o carteiro não desiste, ele começa a gritar, a bater mais forte, a jogar uma pedra na janela. É isso que vira compulsão, ansiedade crônica. Uau! Então o objetivo não é mandar o carteiro embora para sempre, mas sim abrir a porta, pegar a carta, ler e dizer: ok, obrigado, já entendi. É exatamente isso. A meta não é eliminar as emoções, o que é impossível e é indesejável. A tristeza tem um papel no luto, a raiva tem um papel na nossa proteção. O objetivo é desenvolver a habilidade de acolher a emoção, entender a mensagem dela e aí sim decidir o que fazer com essa informação. É gerenciar e não suprimir. Acolher o carteiro sem deixar que ele arrombe a porta e destrua a sua casa. E para entender por que cada pessoa reage de um jeito, porque o carteiro de cada um traz cartas diferentes. A sessão entra em algumas histórias pessoais que são muito reveladoras. Começa com a Bárbara. Ela se deu de presente um computador gamer, uma coisa que ela queria muito, economizou por anos. No momento em que ela abre a caixa, em vez de felicidade pura, ela sente uma onda de culpa e vergonha. O que é uma relação bem inesperada, né? Você espera a euforia. Totalmente. E ao explorar isso, ela percebe que essa culpa vinha direto de memórias de muita escassez na infância, onde qualquer gasto supérfluo era motivo de angústia. E se a gente pensar bem, isso se encaixa numa ideia maior que a mentora explora. A de que a nossa mente busca o que é familiar. Se o sentimento com o qual você cresceu, o seu estado normal, é a dificuldade, a luta, a culpa, a felicidade plena pode ser um lugar emocionalmente desconfortável, é estranho. E aí, inconscientemente, a pessoa pode criar problemas, se auto-sabotar, só para voltar para o estado emocional que ela conhece. E é familiar. Isso é muito louco. A gente busca o que é familiar, mesmo que o familiar seja ruim. E esse padrão se conecta com outro que elas discutem na sessão, o da criança boazinha. Algo que tanto a Tayana quanto a Bárbara se identificaram. A estratégia de sobrevivência delas na infância era ser invisível, quieta, não dar trabalho para ser amada ou, pelo menos, não incomodar.
Uma delas até usa a expressão "eu me sentia um móvel da casa". E as consequências disso na vida adulta são enormes. Essa criança que aprendeu a ser invisível se torna uma adulta com uma dificuldade imensa de dizer não, de expressar as próprias necessidades, de se colocar em primeiro lugar. Ela não aprendeu a usar a própria voz, e nesse contexto, a comida pode se tornar uma das poucas fontes de prazer e autogratificação que ela se permite, porque é algo silencioso, que não incomoda ninguém. Mas tem uma história na sessão que é bem mais pesada e impactante. A da Juliana. Ela conta que viveu relacionamentos abusivos e que era constantemente humilhada por causa do peso. Ela descreve uma cena terrível de um ex-parceiro que, na frente de 30 amigos num churrasco, apertou a barriga dela e disse que ela nem devia estar ali. A mentora chamou o efeito disso de hipnose negativa. É um termo forte? Muito. E eu queria entender melhor. Peraí, como assim hipnose negativa? Isso é uma coisa real ou é só uma forma de dizer? É um mecanismo psicológico muito real. Pensa assim, em um estado emocional normal, a nossa mente consciente funciona como um filtro, um segurança de boate, sabe? Ela analisa as informações e decide o que entra e o que não entra. Mas em um momento de altíssima intensidade emocional, uma briga, uma humilhação pública, um trauma, esse segurança é nocauteado. A mente consciente sai de cena. A guarda baixa completamente. Exatamente. O subconsciente fica totalmente aberto, sem filtros e altamente sugestionável. As palavras negativas ditas nesse exato momento não são ouvidas como uma ofensa ou uma opinião. Elas são gravadas diretamente no subconsciente como uma verdade absoluta, um comando. É como um computador sem o firewall ativado. Qualquer vírus entra e é aceito como parte do sistema. É por isso que o dano do abuso verbal é tão profundo. Não são só palavras, são comandos hipnóticos que reprogramam a autoimagem e a autoestima da pessoa por anos. Uau! Então, depois de tudo isso, fica claro que essa jornada de transformação, seja com o corpo ou qualquer outra área, é um trabalho de dentro para fora. Essa sessão nos mostra a urgência de olhar para o emocional, de repensar como a gente mede nosso sucesso, de tratar nossas emoções como aliadas e, talvez o mais importante, de entender como as histórias que a gente viveu lá atrás continuam escrevendo nossas reações hoje. Perfeito. O objetivo final que a mentora aponta não é parar de sentir, mas sim desenvolver o que chamamos de inteligência emocional. É a capacidade de sentir a raiva, a tristeza, a ansiedade, receber a mensagem do carteiro, mas sem ser sequestrado por ela. É construir um repertório de estratégias saudáveis para lidar com a vida. Um repertório que não tenha a comida como única ou principal ferramenta. A sessão termina com as participantes fazendo um exercício simbólico para cortar o laço entre comida e emoção. E isso me deixou com um pensamento final para a gente refletir. Se existe esse laço automático entre sentir e comer, quais outros laços automáticos a gente tem no dia a dia? Qual é a conexão imediata que o nosso cérebro faz entre sentir estresse e pegar o celular para rolar o feed sem parar? Ou entre o tédio e abrir um aplicativo de compras online? Talvez a fome emocional se manifeste de várias formas, e em cada uma delas vale a pena a gente parar um segundo e se perguntar: afinal, que mensagem o carteiro está tentando entregar desta vez?